Galera, tudo bem? Vamos falar sobre a prática de atos processuais de forma eletrônica, cuja disciplina está entre os artigos 193 a 199 do Código de Processo Civil. E aqui já vou adiantar a vocês, nós estamos diante de um conteúdo que ele é absolutamente singelo. É um conteúdo que deve ser estudado de forma direta, de forma objetiva, não há necessidade de um aprofundamento ou de nós criarmos aqui quaisquer níveis de complicação para fins de prova, tá? Então, nós vamos começar a trabalhar esse tema aqui com vocês e eu vou primeiramente puxar a seguinte informação. A prática dos atos processuais, ela pode se dar de forma total ou parcialmente eletrônicas. Certo? Então, hoje a tendência é que nós tenhamos cada vez mais processos que são totalmente eletrônicos, mas especialmente quando nós falamos sobre aqui a fase em que nós pegamos os processos físicos e começamos a digitalizá-los, a torná-los eletrônicos, então talvez nós tenhamos parte físico e parte eletrônico. E também, muitas vezes o processo que ele é eminentemente eletrônico, ele tem alguns atos do processo, por exemplo, alguns documentos que não podem ser tornados eletrônicos. E aí você fará a juntada aos autos do processo de forma física, ficará lá depositado em juízo com referência aos autos eletrônicos dessa informação. Beleza? Primeira parte aqui. Outro ponto que o CPC vem e trata é o seguinte: essas regras elas são aplicáveis aos processos que tramitam perante o Poder Judiciário. Mas naturalmente essas regras aqui podem ser estendidas também para os atos de natureza notarial e registral que são praticados perante cartórios, tá? Então só para colocar isso aqui em pauta para vocês. Agora a gente entra na parte importante. Olha só, os sistemas de computacionais que vão operar aqui, os softwares que irão operar esses sistemas eletrônicos, eles devem respeitar os mecanismos de automação, por assim dizer, eles devem respeitar aqui algumas exigências. Então nós temos, de acordo com o artigo 194 do Código de Processo Civil, que esses sistemas, eles deverão garantir, eles terão algumas garantias. Então vou colocar aqui, ó, garantias dos sistemas de automação. Quando eu falo aqui sistemas de automação, dos sistemas computadorizados, dos softwares que irão trazer aqui e armazenar todos esses atos processuais. Primeira coisa, eles vão respeitar aqui, pessoal, a publicidade. Ou seja, o fato de que o processo ele é algo público, ele deve ser acessado pelas partes, mas não só pelas partes, pelos advogados, mas não só pelos advogados, mas por quaisquer pessoas. A não ser que se tratem, naturalmente, de atos que são tramitados de forma restrita. Além disso, eles devem ser sistemas que garantam, em relação aos quais se tenha a garantia da disponibilidade. Aqui você vai ler essa disponibilidade, pessoal, no seguinte sentido: caso eu queira acessar agora, eu devo conseguir acessar. Eu não posso ter ali formas restritas de acesso, eles devem estar, esses mecanismos, disponíveis. Além disso, nós precisamos ter aqui uma independência da plataforma computacional, independência. O que significa dizer isso, pessoal? Que nós temos que ter um software que possa ser acessado por quem tem Windows, por quem tem Linux, por quem tem um computador da Apple, por exemplo, que possui estruturas de softwares diferentes. Então nós temos aqui a independência da plataforma computacional. Temos ainda regras ou garantia de acessibilidade e interoperabilidade. Então, vou colocar aqui, ó, acessibilidade, principalmente quando nós olhamos aqui para pessoas que têm limitação de longo prazo, por exemplo, um processo que tem ali capacidade de aumentar a letra para que possa ser visto por quem tem dificuldade visual, possa ser entendido, e a questão da interoperabilidade. Quando eu falo aqui interoperabilidade, pessoal, ela fala o CPC que é dos sistemas, dos serviços, dos dados e das informações. Por quê?
Porque nós não podemos ter um sistema processual que se aplique apenas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele tem que ter condições de conseguir comunicar-se com os sistemas computacionais ou com os softwares de processos judiciais eletrônicos do TJ do Estado de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro, certo? Portanto, tá lá. Então, quando nós olhamos aqui para essas garantias, o nosso Código de Processo Civil trata da publicidade, disponibilidade, independência, acessibilidade e também interoperabilidade. Ok. Aí você vai perceber o seguinte, na sequência, há a menção de que os softwares eles devem ser criados conforme padrões abertos. Isso aqui é bem interessante. Pelo seguinte, pessoal, quando o software é criado, ele pode ser criado e depois você permitir as pessoas mexerem no código para adaptá-lo. Vamos supor, eu quero pegar o Word e tornar ali o sublinhar, o sublinhar eu quero mexer ali naquela teclazinha do sublinhar, ao invés de aparecer um riscozinho, já quero que apareça 2. E agora, em vez de estar lá S de sublinhar, eu quero colocar, sei lá, sub. Quero mexer no botão, quero adaptar, que me parece para mim ser melhor. Isso, quando você pode fazer essa mudança, nós temos um sistema de padrão aberto. Quando você não pode fazer mudança, que é o caso do Windows, Eu usei o Word, mas é um péssimo exemplo. Afinal de contas, o Microsoft, o pacote Office, ele é um pacote de padrão fechado. As pessoas não podem mexer. Diferentemente, por exemplo, do LibreOffice. O aplicativo LibreOffice tem várias versões. Por quê? Porque as pessoas podem adaptar a versão para aquilo que elas entendem que é melhor. E os padrões aqui, que vão tramitar processos eletrônicos, eles devem ser criados conforme padrões abertos, tá? Para que tenhamos ali uma possibilidade de estar o tempo todo adaptando, senão você vai lá, contrata, sei lá, você faz uma licitação, contrata uma equipe gigante de TI para preparar um software daqueles, e ela te entrega um software fechado, você não pode mexer, você fica amarrado. Aí você não pode pegar com a própria TI do tribunal, por exemplo, e incrementar conforme melhorias que você entenda interessante. E é natural de uma plataforma computacional que você tenha o tempo todo que fazer alterações, modificações, melhorias para atender melhor o usuário, certo? Então tá, primeira coisa, padrões abertos. Além disso, pessoal, esses sistemas, eu vou colocar aqui então padrões abertos, isso fazendo referência ao sistema. Além disso, esse sistema, ele também tem aqui algumas características que são exigidas pelo nosso Código de Processo Civil. Por exemplo, ele tem que ser um sistema autêntico. Que eu saiba quem está praticando o ato processual nele. Então eu tenho a garantia ali, alguns falam até mesmo em garantia da autenticidade, mas é um sistema que seja autêntico, de modo que eu possa ter segurança de que o ato praticado lá na folha tal, ele é um ato praticado por alguém que está assinado, certo? Além disso, ele seja íntegro. Ele confira ali segurança para as partes que estão atuando. Não, de fato, esse processo, será que esse negócio é fake? Será que esse negócio é criado? Será que as coisas não são bem assim no processo que eu estou tratando, Além disso, eu posso aferir a temporalidade. Isso é interessante, porque eu tenho que saber o momento em que o ato processual for praticado. Quando eu falo em ato processual, é muito importante eu saber o momento preciso do ato. Além disso, nós temos o quê, pessoal? Nós temos que deve respeitar esse sistema a regra do não repúdio. E aí, quando eu falo em não repúdio, é o seguinte, não permitir que a pessoa que praticou o ato diga que não é dele. Então eu vou lá e eu junto uma contestação. Aí você diz, essa contestação tua? Não, essa contestação é minha, desconheço. Então você vai ter requisitos e certificações de segurança que vão dizer, você não pode dizer que não foi você, cara, foi você. Foi alguém que a tua senha que é pessoal, intransferível, então a responsabilidade é sua, certo? Além disso, nós temos que ter aqui a questão da confidencialidade, ou antes disso, até mesmo da conservação. Então nós temos que ter sistemas que vão fazer backups, que terão proteções, que vão armazenar todas essas informações e, se necessário, confidencialidade. E a confidencialidade aqui, pessoal, eu coloco, se necessário, por conta da publicidade, que nós colocamos um pouco mais acima. Como você sabe, nós temos aqui um sistema que é público, só que existem processos que tramitam na forma, e aí eu vou até deixar citado aqui, na forma do artigo lá 189,
que trata da publicidade dos atos processuais, mas que alguns deles tramitam em segredo de justiça, tá? E aí eu vou deixar em tela cheia aqui para vocês. Ok? Nesses casos, naturalmente, o processo ele será confidencial. Então não é a regra, tá? Mas ele pode isso vir a acontecer. Ok. Dito isso, o que mais que nós temos aqui? Nós temos, e aí eu já vou virando a tela e volto para cá, a questão que destacar de forma bem breve, a questão da atuação do CNJ. O CNJ ele vai assumir aqui um papel regulamentar. Então ele tem a função de trazer normas, de editar normas atinentes à aplicação dos processos eletrônicos. Então ele vai buscar essa regulamentação, visando sempre a compatibilidade entre os sistemas, visando sempre, né, ter um sistema ali que os tribunais possam se comunicar para aproveitar boas práticas e trazer um sistema para o outro, até mesmo uma ideia de unificação, que é para onde a gente tem encaminhado. Então, assim, a regulamentação mesmo, ela é feita via CNJ, né? Nós temos, inclusive, resoluções que tratam disso, em alguns concursos elas são cobradas, tá? O sistema, ele traz, né, e os atos processuais praticados nesse sistema trazem uma presunção de veracidade. Então, eles trazem a presunção de veracidade e confiabilidade. Então eles são, né, gozam da presunção de que são de fato atos processuais verdadeiros. Claro que você pode eventualmente vir a provar que um hacker acessou lá e mudou o dado, e ele é confiável, tá? Então, enfim, né, nós podemos confiar no sistema. Além disso, os sistemas eletrônicos aqui, né, de trâmite de processos eletrônicos, eles, né, embora sejam confiáveis, né, eu vou até apagar isso, pode ser que nós tenhamos ali algum erro. Então nós tenhamos algum erro. Ou até mesmo um problema técnico. Se isso acontecer, pessoal, o que nós vamos fazer? Se eventualmente houver algum tipo de erro, algum tipo de problema técnico, isso será considerado justa causa. O que é essa justa causa? É o seguinte, eu tenho que apresentar minha contestação no prazo de 15 dias. Se eu não fizer a apresentação dessa contestação no prazo de 15 dias, eu perderei a oportunidade de fazê-lo, haverá preclusão temporal e não posso mais contestar, serei revel. Tá? Se eventualmente eu demonstrar que eu não consegui apresentar a minha contestação, por quê? Porque houve um erro lá no sistema ou algum problema de natureza técnica, isso será encarado como justa causa e o juiz me dará novamente esse prazo. É lógico, tá? Mas isso vem descrito aqui. Outro ponto, tem mais 2 pontos só para a gente poder encerrar, é a questão de o tribunal ter à disposição alguns equipamentos. Isso é interessante. Então, assim, é sabido, pessoal, que a nossa população, na média, ela não tem ainda acesso a notebook, computador, muitas vezes tem um celularzinho ali, mais ou menos, no qual ela se vira na internet, tá? Então, você exigir que o sujeito, caso vá ao judiciário, tem que ter um computador para poder olhar em casa, verificar em casa, então, isso é errado, tá? Isso não pode. Então, o que nós temos? Nós temos a obrigação de o tribunal ter lá um computador, para que a pessoa, caso queira consultar, ela vá lá consultar. Inclusive, poder praticar atos processuais de forma eletrônica lá, inclusive para o advogado. As salas de OAB nos tribunais têm isso. Entretanto, se não tiver, e a pessoa se vê impedida de praticar o ato processual de forma eletrônica, ela terá a prerrogativa de fazê-lo fisicamente. Tá bom? Beleza. E por fim, nós teremos ali a garantia, né? Então há um reforço da garantia de acessibilidade. Acessibilidade. E aí um reforço da garantia de acessibilidade para a pessoa com deficiência, tá? Então deverão os tribunais adaptar os seus sites, a sua plataforma, para garantir que a comunicação, a prática dos atos, o acesso às informações sejam acessíveis. Pessoal, é isso, tá? Veja que no final das contas, nós analisamos aqui de forma bem objetiva e direta os principais pontos atinentes à prática processual eletrônica, né? O que eu vou destacar para vocês? O que mais cai, pessoal? Essas garantias aqui, é o ponto que acaba sendo mais cobrado, você vai ficar atento, e a questão dessas características que nós descrevemos aqui com vocês ao final. Perfeito?
Curtiu? Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Claro, não esqueça de fazer sua inscrição em nosso canal. Tchau!